Hoje a nossa palestrante, convidada especial, Carla Maria. Então ela vai trazer um tema para a gente. O tema da noite de hoje é a oração. E aí, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer uma mensagem intitulada Fé. Um instantinho enquanto eu coloco aqui para a gente. E quem vai ler a mensagem da noite de hoje é a Ana. Ana, logo em seguida da prece, a gente faz a nossa leitura, aliás, logo em seguida da leitura, a gente faz a nossa prece. Um Oiê, instantinho. Regilson. Olá, Boa noite para vocês. Boa noite, Regilson. boa noite. Estou aqui ansiosa pela palestra da Carla Maria, Regilson. Muito bem. Já está aparecendo a mensagem de hoje. Posso ler? Pode sim. A mensagem de hoje se chama Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Mensagem de Jesus, registrada por Marcos. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Mensagem escrita pelo Espírito Emmanuel, está no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Ana. Seguindo, então, que possamos juntos fazer a nossa prece nesse momento inicial para nos vincularmos à equipe e assim a gente conseguir aproveitar ainda mais a mensagem que será trazida. Então, juntos, como nos diz a mensagem, que essa característica, que essa virtude que já possuímos, possa ser cultivada para que cresça cada vez mais forte
que nos momentos de tempestade ou de sol forte, tenhamos, Senhor, a fé, essa virtude, essa confiança cada vez mais forte em Ti. E assim conseguir superar, Senhor, os desafios que se apresentam, pois sabemos que ainda precisamos realizar esforços grandes para conseguir superar os desafios da vida. Que cada dia tenhamos a lembrança dos Teus ensinos, tenhamos a lembrança dos Teus exemplos para adotar em nossas vidas, sabendo que assim nos sentiremos melhor e mais próximos de Ti. Então, Senhor, só temos a Te agradecer por mais uma vez estar conosco em mais esse dia, em mais esse momento, quando lembramos de Ti. Esteja conosco, abençoe a cada um de nós, nossos lares, em especial, Senhor, a Carla Maria, que possa ser intuída e trazer tudo o que preparou para a conversa da noite de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. Muito bem, então, Carla, é Já? com você. Obrigada. Bem, então boa noite àqueles que não estavam aqui no momento da musicoterapia. Nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nos pediram para falar um pouco sobre prece. Nós tínhamos vários caminhos a seguir. Nós tínhamos o caminho de explicar o mecanismo, a ação, o efeito, como a qualidade da prece, relação da prece com a fé. Tínhamos vários caminhos a seguir. Porém, nós nos deparamos esta semana com muitas pessoas que perderam muitos entes queridos e que nos relataram questões muito similares, do tipo: eu tenho sentido muito a presença de determinada pessoa que foi para o plano espiritual, muito forte, tenho sentido essa presença muito forte. Outros, eu tenho sofrido muito, sentido a ausência. E repetidas vezes ouvi isso durante essas 3 últimas semanas. Nós espíritas, cristãos, seguimos as orientações de Jesus com relação à questão. Mas já que vamos falar sobre prece, trouxemos como primeiro slide o que realmente a gente sente quando quer fazer uma prece. A gente tem vontade de se jogar nos braços de Jesus e dizer: Senhor, me carrega. Senhor, me leva no colo. A gente tem vontade de fazer isso. E eu acredito que a questão emocional que envolve o nosso dia a dia, não só a perda de entes, como também a perda de entes por causa do falecimento, do desencarne, como também a perda de entes por desentendimentos, como também a perda de unidades de trabalho, familiares, relações sociais, por causa de desentendimentos. Isso tudo vai fazendo com que cada vez mais a gente queira ser amparado. E isso não tem nada de errado. Porque o próprio Cristo diz que nunca nos deixaria sozinhos. E que nas horas das aflições nós fôssemos buscá-lo. Baseado nisso, nós seguimos um caminho bem diferente.
essa percepção da prece, da oração em relação ao mundo que nos cerca, seja o mundo encarnado ou o mundo desencarnado. Como é que nós estamos? Aí o nosso próximo slide nos traz como primeira observação um ser aqui irradiando luz e recebendo luz num momento em que ele está bem focado, ele está bem concentrado. E nesse momento espiritual que ele está vivendo, nós vamos trabalhar alguns conceitos aqui. Primeiro, o conceito de prece. Não o conceito de prece comumente que nós estamos acostumados a falar na doutrina espírita, mas um conceito assim. A prece é ato de caridade. Ah, é. A prece é ato de caridade. Fazer prece pelos outros é um imenso ato de caridade. E vocês já pensaram o tamanho do amor e da caridade de Jesus, que tem que ouvir prece de todo mundo? É um arroubo do coração. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4. É um arroubo do coração. Ou seja, por que essa imagem está aqui, esse ser tão concentrado, tão focado? Porque a prece, ela realmente é uma conexão quando você está focado, quando você realmente se entrega àquele momento. É um arroubo do coração. A prece é um momento emocional de amor. Deus quer que a luz chegue a todos. Está na mesma obra, no item 6. Claro que eu peguei só o tópico que eu queria. Deus quer que a luz chegue a todos. Isso vem apenas nos dizer o seguinte: quaisquer pessoas que realmente, num arroubo do coração, clamem por Jesus, clamem pelo Pai, tenham a certeza, receberão luz. Porque assim Deus quer. Quem impede que a luz chegue somos nós mesmos. Não é Deus. Não é o mundo. Não são os outros. Somos nós mesmos. A prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja, quando nós estamos fazendo realmente uma prece, não pode haver no nosso coração o domínio do mal. A prece é um arroubo do coração para o encontro com a luz. É um ato de caridade. Caridade é amor. Então, a conceituação de prece aqui ganha uma nova dimensão. Porque aqui no Terra, onde nós estamos, nós encontramos condições de estar com Deus, porque Deus assim quer que nós nos banhemos de sua luz. Jesus quer que nós nos encontremos com Ele. Basta que nós nos preparemos interiormente para nos encontrarmos com Ele. E seremos iluminados. Isso, orando uns pelos outros, orando ao Cristo, orando por nós mesmos.
orando para aprendermos a orar, orando para não nos esquecermos de orar, orando para termos coragem de viver. Porque é isso que a fé faz. Bezerra de Menezes tem um livro chamado A Coragem da Fé. A fé nos liga de tal forma ao Criador que nós temos coragem de viver cada dia. É a coragem da fé. Dando um clique, nós vamos relacionar esses pontos que nós vimos sobre prece com mediunidade. Como é? Nós vamos relacionar com mediunidade. Porque as pessoas estão sentindo muito, estão sentindo aproximações, estão sentindo lembranças, saudades, vazios, é muita sensação, é muita emoção. É preciso trabalhar essas sensibilidades. E a prece é um caminho magnífico de libertação para trabalhar isso. Agora, qual a relação que eu faço aqui de prece com mediunidade? Vamos ver aqui. Mediunidade. Pela definição clássica, mediunidade é uma faculdade do médium. Ah, tá. Então, só quem é médium tem mediunidade. Até aí, nenhuma novidade. Agora é que vem a questão, né? Médium, por sua vez, é toda pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Allan Kardec, 1993, é uma edição da Revista Espírita, está dizendo sobre essa questão. Está comentando que a mediunidade é essa relação, né? Essa pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens. Então, eu já começo a questionar. Ora, se eu me concentrar verdadeiramente, eu posso também fazer uma relação entre os homens e os espíritos numa prece, fazendo o bem. Não posso? Aí ele continua, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Esta faculdade é inerente ao homem. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Então, as pessoas estão realmente sentindo as suas conexões mesmo com os espíritos, encarnados e desencarnados. Tenha você o desentendimento com alguém que você considera importante na sua vida. Veja a dor que isso lhe causa. E não passa depois que você tem o desentendimento. Aquela dor fica em você por muito tempo. Se você perdoar, muda. Se você entender, muda. Se você trabalhar essa dor dentro de você, muda. Dependendo de como a sua relação volta a ser com a pessoa com a qual você se desentendeu, melhorar, muda. Se piorar, também muda. Mas isso fica, essa sensação fica em você. Nós nos sentimos uns aos outros. Nós vibramos uns aos outros, nos percebemos. Então, se nós temos que perceber que nós possamos usar os nossos potenciais inerentes ao homem para perceber a presença da luz perto de nós. Porque da mesma forma
que nós guardamos a tristeza de um desentendimento dentro de nós por tanto tempo, nós podemos guardar a alegria de uma prece que nos consola, que nos alivia, que nos acalma, que nos liberta do ser que nos domina, ou que nos maltrata, ou com o qual nós não conseguimos nos entender. Uma prece pode nos dar orientações fantásticas para essas relações acontecerem. E aí, próximo clique, eu trago o Livro dos Espíritos. Na questão 459, que diz assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Pergunta Allan Kardec. Responde os espíritos: muito mais do que imaginais, pois que frequentemente são eles que vos dirigem. Nós nos percebemos o tempo todo, estamos mergulhados em percepções. Esse exercício de fazer uma prece, de exercer a caridade através de um arrobo do coração, porque Deus quer que a luz chegue a todos nós, é um caminho saudável, seguro, firme, para ajudar na condução da nossa existência. Não digo nem desta vida só, da existência. E depois que eu fiz essa mistura toda aqui de percepções, vamos ao próximo slide, que mostra duas mãos e a palavra oração. Delicada a palavra oração na imagem. Clara, suave. E o texto diz: se todos podemos utilizar nossos pensamentos para falar com os espíritos, vamos buscar Jesus. Vamos chamá-lo para orientar nossos corações, porque Deus quer que a luz chegue para todos. Não só podemos chamar aos trabalhadores do bem, ao Cristo, ao Pai, aos trabalhadores espirituais, aos espíritos iluminados, não só podemos pedir auxílio deles, como é permitido por Deus que as luzes que eles emanam cheguem até nós. No nosso próximo slide, nós encontramos um caso interessante. Eu estou falando de percepção e prece no mundo. No livro Domínios da Mediunidade, encontramos no capítulo 19 o item chamado Dominação Telepática. É um caso que é contado que eu resumi aqui para nós. Então, quem estiver fazendo a apresentação tem que ir junto comigo aqui. O primeiro quadradinho aí tem escrito que é residência igual lar. Uma equipe de trabalhadores espirituais em socorro à Terra vai até uma residência, como vão a várias residências, como foram muitas vezes a sua residência, ao seu lar, para lhe levar algum tipo de auxílio. Clicando, chegou lá, nesta equipe, havia um espírito chamado Hilário, que estava aprendendo, observando o trabalho feito pela equipe
de pronto-socorro espiritual aqui na Terra. Então, Hilário observa uma coisa que lhe chama muita atenção. O que que ele observa? Vamos ver. Ele observa a influência das almas encarnadas entre si. O que que um influencia no outro. E mais, ele via essa influência estando as pessoas falando ou caladas. Um simples olhar, a simples presença um do outro, já mudava a vibração e a sintonia. Então, veja, ele chamou a atenção de Hilário a influência das almas encarnadas entre si. Aí, clicando, ele diz que ele via uma verdadeira trincheira de lutas. Ali naquele ambiente, naquele lar que eles foram visitar, ele via uma verdadeira trincheira de lutas. Clicando, o que que ele via? Ele via pensamentos de uns versus pensamento dos outros, criando uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra emocional. É aquela coisa, tipo assim, ele está falando isso, mas na verdade ele não é. Ah, ela está falando assim, mas na verdade só eu sei como ela é de verdade. Não acredito em nada que está dizendo. São essas formas de pensar que formam verdadeiras trincheiras de lutas. Agora imagine, a equipe de trabalhadores espirituais vão cheios de luz, cheios de boas intenções, num trabalho de pronto-socorro espiritual, visitaram lá e encontram este ambiente. Este lá realmente precisava de um auxílio espiritual. Clicando, o que que acontece? O Hilário observa outra coisa, que esses pensamentos lá das trincheiras de lutas, eles se projetam. O pensamento de uns e de outros se projetam uns sobre os outros. Por isso que ele vê uma trincheira de lutas. Clicando, vem duas mãos em oração. E uma mensagem que diz assim, que essa influência das almas encarnadas entre si geram raios tóxicos que podem provocar enfermidades e até a morte. Quantas pessoas nós conhecemos que têm o chamado desgosto, solidão, inimizade uns com os outros. Esses pensamentos, essa sintonia de pensar, gera, porque somos comunicantes uns com os outros. Irradiamos raios tóxicos. E o lar, o ambiente, cada ser ficam doentes. Então, um novo clique nos traz aqui uma observação. Se os pensamentos se projetam, vamos imaginar, quando benignos e edificantes, ajustam-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. O que acontece? Acontece que a equipe espiritual, que já está acostumada a visitar ambientes com estas vibrações deletérias, levam consigo a prece, a conexão com a luz, com os espíritos bons, a sua relação saudável com Deus,
com Cristo, com o amor, com a caridade. E nesse momento, todos transmitem para aqueles que lá estão, não mais fluidos deletérios, mas com a força dos seus corações, num arroubo de corações bons, caridosos e amorosos. Eles limpam o ambiente, sossegam as mentes, acalmam o ambiente, para que aqueles que lá estão possam se recuperar gradualmente. E tudo isso é feito com uma prece. Próximo slide, aparece a nossa linda oração novamente, dizendo assim: diante das dores, vamos orar e utilizar dos pensamentos benignos para termos, em resposta, as bênçãos do banho de luz, oriundas do amor de Jesus. Então, quando a gente sofre uma tristeza muito profunda, não vamos nos ligar, não vamos nos aprisionar à vibração ruim da dor. Vamos, sim, voltar aos nossos pensamentos ao amor que Jesus nos ensinou. Vamos falar com Ele. Vamos falar com o nosso Espírito protetor. Vamos estar com eles. E gradualmente eles vão nos auxiliando, eles vão nos ajudando. Nosso próximo slide. Aparecem duas mãos orando. E um outro exemplo do livro Entre a Terra e o Céu. No livro Entre a Terra e o Céu, primeiro clique nos mostra Clarencio, que é um trabalhador espiritual ativo, principalmente nos livros de André Luiz. Ele ensina muitas coisas a André Luiz. Vai com uma equipe de socorro, ou seja, vem à Terra com uma equipe de socorro para socorrer alguém. Muito bem. Qual é a situação? Eles vão à casa de uma senhora, de uma moça que está grávida, mas muito doente. Ela está grávida e muito doente. Então, veja bem. Não são os familiares entre si que estão causando problema com ela. O problema é entre ela e o espírito que vai reencarnar. Porque nós nos comunicamos o tempo todo uns com os outros. Aí o que eles detectam? Hilário, o nosso aprendiz, faz uma pergunta para o Clarencio. Ele pergunta assim, sobre a doença tão violenta, mas era uma coisa violenta que a pobre da mãezinha estava. Deprimente. E ele fica comovido em vê-la naquela situação. E, puxa, no estado daquele, o Hilário fica perplexo com aquilo, como nós ficaríamos também. Aí, clicando, o Clarencio, bem mais maduro, acostumado com os intempéries emocionais dos espíritos menos evoluídos, como nós, responde para ele que a questão ali é muito sutil. Ou seja,
É preciso um olhar adequado, um olhar amoroso, um olhar delicado para compreender a questão que ali acontece. Ele coloca a situação da grávida. Olhem só a descrição que Clarencio faz para Hilário aprender sobre a situação da senhora grávida que está adoentada. Ele diz, clicando, ela presta um serviço orgânico. Por quê? Porque ela está utilizando do seu próprio corpo para gerar outro corpo para o espírito reencarnar. Então, ela está prestando um serviço orgânico ao espírito e às leis de Deus. Segundo, está passando as situações que ela está passando com os maridos, não, com o marido, tá? Lá só tem um. Ninguém sabe o contexto que ela está passando ali com o marido. Imagine, grávida, cheia de problemas, adoentada e ainda tendo conflitos conjugais. Por quê? Porque está difícil conviver com ela. Porque está complicado conviver com ela. Porque o ser que vai encarnar através dela causa atritos conjugais. Auxilia na projeção de atritos conjugais. Ela está com uma desorganização orgânica completa. Por quê? Porque aquele que vai encarnar emana fluidos que estão acabando com a organização biológica dela. O metabolismo está totalmente alterado. O corpo criado por Deus, dentro da sua maravilhosa mecânica de funcionamento, que nós chamamos de metabolismo, não está funcionando direito porque está sendo atrapalhado por ondas vibratórias deletérias. Ele diz que ela sofre uma enxertia mental. Ou seja, comunicamos-nos ou não nos comunicamos uns com os outros? A criança, que na verdade é o espírito que vai reencarnar, enxerta na mãe fluidos tão ruins que está fazendo mal para ela. E nós não enxertamos fluidos ruins, às vezes, nas pessoas, e as pessoas, às vezes, não enxertam fluidos ruins em nós, através dos pensamentos. Tudo aqui é vibração de pensamento. Clicando, ele diz, convívio com recursos... convívio com escusos débitos da consciência. Por que ela recebe e fixa todos esses pensamentos deletérios? Porque ela sabe da dívida que está inscrita lá na consciência, a dívida do não cumprimento das leis de Deus, quando ela e este ser que vai reencarnar violaram as leis sagradas. É o ponto fraco. Então, ela é obrigada a suportar o contato espiritual com o ser reencarnante. Daí o que acontece? Acontece que várias e várias visitas são feitas. É levado parentes espirituais desse que vai reencarnar. Da mãe também. São levados ao lar.
e numa união de laços de amor e de orações, são apaziguadas as relações desse que vai encarnar com a futura mãe, e eles passam a desenvolver entre si laços maternais e filiais, porque ao mesmo tempo em que a gestação vai caminhando, ele vai perdendo a lembrança do passado. E as preces e todo o trabalho de passe e energização de luz e de amor levado ao lar auxilia para que a gravidez tenha sua sequência, tenha seu êxito, e aí ambos usem os seus livre-arbítrios para caminharem. Olha a prece aqui, de novo. E aí vem a nossa linda oração. Oremos pedindo auxílio aos emissários do Cristo, para nos auxiliar na transformação do nosso ontem. Que as emanações do bem e da caridade, vindas dos bons espíritos, quebrem as correntes do orgulho e do egoísmo de outrora. Às vezes nós só fazemos reclamar. Precisamos orar. Orar focados na luz, no arroubo de amor, de caridade. Próximo slide traz um ser completamente liberto, buscando numa oração. Eu já fiz muito isso, olhar o pôr do sol e enxergar Deus me banhando de luz. O livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo, existe a narrativa de várias reuniões mediúnicas no plano espiritual, onde médiuns em estado de emancipação da alma continuam seus trabalhos durante o sono, período de repouso do corpo físico. E no livro Tormentos da Obsessão, esse mesmo autor, quer dizer, do Divaldo, também relata reuniões mediúnicas na dimensão espiritual com a utilização de espíritos dos médiuns. Então, veja, tudo isso que nós estamos falando envolve encarnados com encarnados, encarnados com desencarnados, desencarnados com encarnados, não importa, somos espíritos. Qualquer um que sente, de alguma forma, sensibilidade, tem sensibilidade para sentir as vibrações, a presença dos espíritos, as emanações dos pensamentos dos espíritos, está apto a utilizar este momento e fazer a mesma coisa, emanar vibrações, emanar pensamentos, fazendo uma prece. Seja no trabalho diurno, seja no trabalho noturno. Em ambos os casos, dos dois livros aqui, o trabalho é feito com preces. Vão em desdobramento para o plano espiritual, vão a lares aqui no plano terrestre mesmo, com os trabalhadores espirituais, fazer tratamento à distância, fazer visitação, e todos os lugares são visitados e o tratamento é feito com prece, porque a prece é a conexão com a luz
e a emanação dessa luz através de nós mesmos. É a caridade, é o amor de Deus em ação, através do nosso esforço. Próximo slide. Vem aqui uma observação. Fomos lá no livro A Caminho da Luz e fomos ver lá a preparação do cristianismo para chegar no mundo. Preparação do cristianismo. E aí, diz assim, lá no livro A Caminho da Luz, diz assim: as lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosas e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres, nos seus mais altos iniciados, a personalidade do Senhor. Mas temos que convir que Jesus foi inconfundível. Muitos profetas. Os profetas eram médiuns. Muitos profetas. Mas, meus irmãos, Emmanuel está certinho. Jesus foi inconfundível. E dando outro clique. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é inconfundível até hoje. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos suscita ao pedir e obtereis, que está lá na prece, nos remete às mais sábias reflexões morais. Nossas preces são nossas estradas a caminho da luz. Então, se você for olhar a preparação para o cristianismo, se você for olhar a chegada do Cristo, quanto trabalho feito para que nós pudéssemos entender que essa conexão com o Cristo, com os espíritos bons, com o nosso Pai, que essa nossa emanação do bem pode acontecer dependendo unicamente de profundas reflexões morais que nós venhamos a ter. O quanto Jesus observou a respeito daqueles que estavam na Palestina à época em que ele chegou. Como ele falou a respeito das leis, dos costumes. Não desobedeceu nenhuma lei, mas apenas mostrou aos homens a face da caridade diante da interpretação dos fatos. Então, pedi e obtereis, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. É exatamente essa conexão que nós podemos ter, porque nós somos todos médiuns entre nós. Nós recebemos, emanamos aquilo que o nosso coração pretende. Então, se eu quero me conectar com a luz, eu emano luz também. E eu faço isso de que jeito? Como está aí nessa foto, com uma prece.
Próximo slide, vem a nossa oração de novo. Jesus e o Pai sempre estavam juntos em oração. Para o surgimento do cristianismo neste mundo, somente o Cristo de Deus poderia obrar consoante a lei de amor. Por isso, nós te dizemos, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Próximo slide. Ai, que rosto lindo. No livro A Caminho da Luz, lá no capítulo 9, Emmanuel faz observações muito interessantes. Primeiro clique. Ele fala sobre o Cristo inconfundível. Ele diz assim: mas Jesus assinala sua passagem pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Nós podemos fazer isso, mas dá muito trabalho e exige muito esforço. Novo clique. Isso nos leva a entender, sempre se reconhecendo, se recolhendo para orar. Jesus sempre se recolhia para orar. Por quê? Porque na passagem pela terra ele sofreu as vicissitudes da terra. Ele passou muitas dores que nós passamos e até hoje temos na terra. Mas o selo da mais augusta caridade e do mais abnegado amor era com Deus que ele encontrava. Ele e o Pai eram um só. Ele vivia se recolhendo para orar. Nós temos várias passagens do Evangelho onde o Cristo ora. A oração, ela é refúgio e, ao mesmo tempo, é ação. Ela é abrigo e, ao mesmo tempo, é desvelamento. Ao mesmo tempo que ela é concentração, ela é explicação, descoberta, emanação, distribuição de luz, caridade. Próxima observação do livro. Respeitando as leis do mundo. Aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Qual é a observação que nós chegamos? Os tormentos do mundo não o afastaram do Pai. Nós nos afastamos. Então, veja. As leis do mundo, na época de Jesus, eram todas justas, gente? Claro que não. Haviam as questões sociais que nós nos deparamos hoje do mesmo jeito. A diferença é que ele vivia sempre buscando a mais augusta caridade e o abnegado amor através da oração com o Pai. E isso fazia com que as
leis do mundo não o afastassem de Deus. Ao contrário, ele dilatava a compreensão da justiça divina diante das imperfeições do mundo. E mais, remodelou conceitos da vida social. De que jeito? Com revoltas? Com política barata? Não. Ele fez isso com fraternidade. O preço que ele pagou foi imenso. Nós pagamos preços imensos ainda. Nós pagamos preços imensos porque nós ainda não somos livres, não somos plenos, não somos donos de nós mesmos. Ainda somos conturbados no nosso mais sagrado íntimo. Ainda somos perturbados por diversas questões que nos agoniam, que nos afligem. O que não significa que nós não possamos ser, diante da sociedade, o exemplo do bom cristão. Porque nós não temos que mudar o mundo, nós temos que mudar a nós. E nosso próximo slide traz a nossa oração. Cada um de nós conversa com Jesus a seu modo. Ele escuta e entende todas as nossas limitações e conhece o nosso porvir. Que a sua força nos conceda coragem para enfrentarmos nossos medos e as injustiças deste mundo. E aí nós temos aqui umas observações interessantes. Próximo slide. Eu vou ler tudinho, fazer as minhas observações, e aí eu volto para olhar para vocês, tá? O mundo dos sentidos físicos, face ao seu significado e às suas finalidades de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis, da vida plena. Clicando, não vamos nos distrair, vamos buscar Jesus. Mergulhado no oceano das vibrações da energia da mente, envolto por ondas e pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam mesmo quando lhes são ignorados. Clicando, lembremos-nos da mulher adúltera. Não nos deixemos perturbar, não. És instrumento de intercâmbio psíquico permanente, mesmo sem que te des conta. Emites e captas vibrações, ideias, energias mentais, sem cessar, conforme direciones o pensamento, sintonizarás com outros da mesma qualidade, produzindo afinidade. Clicando. Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Energia da corrente guarda proporção com o pensamento e a vontade. Ou seja, tudo isso aqui se refere ao espírito, seja encarnado, seja desencarnado.
Somos comunicantes entre nós. E o próximo slide vem com uma oração dizendo assim: o mundo nos distrai e nos esquecemos de manter nossa mente e nossa vontade ligadas ao Pai. Próximo slide. Do livro Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles. Isso tudo vem afetar a nossa saúde, no sentido pleno de saúde. No item, e a mensagem 13, a Joana de Ângeles ela está falando sobre remédios para a alma, né? E o item 13, ela fala recurso da oração. E diz assim: a oração é o recurso magnífico mais acessível para permitir à criatura comunicação com o Criador. Aí ela vem dizendo o que a oração faz. É ponte invisível de energias sutis que faculta a união da alma com o genitor divino, por cujo meio esta áurea as forças e a inspiração para os cometimentos difíceis da existência. Ela nos ajuda nessa hora. Outra, não altera o campo das lutas, nem pede os testemunhos que favorecem a evolução. O que ela faz? Ela nos ajuda, com energias sutis, a fazer tudo isso. A lutar e a evoluir. Entretanto, brinda resistências para os embates, encorajando e vitalizando sempre. Orar é tomar vitamina para a alma. Outra, amplia a visão da realidade, ao tempo em que robustece o entusiasmo de quem se lhe entrega. Quando você ora, você se inunda da luz de quem você está se conectando. Busquemos Jesus. Outro elemento, modifica a compreensão e o modo de encarar-se os acontecimentos, produzindo sintonia com o divino pensamento que tudo governa. Ah, meus irmãos, quando Deus quer, Deus faz. Quando a gente deixa, Ele quer. Quem ora, supera tensões e penetra-se de paz. É um remédio. Nosso próximo slide vem com a nossa oração. Meu Pai, dai-me discernimento e equilíbrio para eu orar antes de fazer tudo o que for preciso. E fazer isso novamente, após ter concluído cada etapa do meu dia. E terminando o nosso próximo slide, lindo esse slide, olha só que coisa linda. Eu acho. Diz assim: recorre à oração em todos os momentos da vida, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e sem recursos, no êxito e no fracasso. Ora confiante na resposta divina. Orando, elevar-te-ás e a energia da prece
E na energia da prece, receberás tudo quanto se te tornará necessário para prosseguires lutando e lograrás vitória. Então, aquele que te persegue, ora pelos que te perseguem. E recebe essa luz toda aí. É um casamento com Deus, né? Lindo. E nosso próximo slide diz assim, está lá no livro, tudo do mesmo livro, Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles. Esse olhar lindo aí diz assim, a criatura busca Deus pela oração, e Ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, como fazer e para que fazendo seja feliz. É a mediunidade através da prece, uns conversando com os outros. A criatura busca Deus pela oração, e Ele responde-lhe mediante a intuição do que fazer, como fazer e para que fazendo, seja feliz. E o nosso último slide diz assim, esse olhar maravilhoso, brilhoso, está lá no livro. Essa mensagem foi inserida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, página 337, é uma nota, como uma nota e comentário sobre o autor espiritual da obra. E olha que frase, gente. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Aqueles que são maus conosco, que emanam vibrações ruins para nós, estão fadados à dor. Porque Jesus foi o vencedor do mal. E se Ele é o nosso caminho, que nós sejamos os vencedores da impiedade. Tenhamos piedade daqueles que nos maltratam. Tenhamos piedade de nós quando esquecemos de ser piedosos. Tenhamos piedade de nós quando esquecermos de encontrar nosso Jesus e nosso Pai. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Carla. E realmente, né, as reflexões ficam para a gente. E como foi trazido, a gente possa usar esse remédio todos os dias. Ele está ao nosso alcance. Então a gente convida agora para a nossa prece de encerramento, para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre a prece e os mecanismos e todos os benefícios que ela nos traz. Então, possamos juntos, fechando os olhos, para que essa sintonia se faça mais forte, mais envolvente a cada um de nós. E que possamos sempre nos lembrar, Senhor, nos lembrar desse clima, dessa emoção de agora, dessa sensação de bem-estar, de tranquilidade, de envolvimento contigo, que em nossas preces, que em cada dia, seja ao levantarmos, seja ao nos prepararmos para dormir, seja no momento de dificuldade, ou mesmo naqueles momentos de agradecimento a Ti. Venha sempre, Senhor,
essa lembrança desse momento de agora. E que isso se faça cada vez mais presente em nossas vidas, nos tornando assim mais serenos, mais confiantes na tua justiça e na tua bondade. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite, por mais esse momento de reflexão, e que, ao nos deitarmos para nosso repouso, repouso do corpo, possamos ter nosso espírito renovado em Ti. Obrigado mais uma vez, Senhor, que nossa semana seja sempre em Tua companhia. Sim seja.